a área de expansão se concentra nessa área limítrofe do estado de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, e é onde a gente imagina que realmente ela vai permanecer. Lembrando que essas áreas também são extremamente compatíveis com a produção de alimentos e nós acreditamos muito que a expansão da cana, como vou demonstrar para vocês, pode colaborar em muito para o aumento da produção de alimentos. Contar um pouquinho do Brasil, isso está sendo muito falado e a gente gosta muito de insistir nisso, que está aí o quadro de uso de terra no Brasil, e de 850 milhões de hectares, nós estamos com produção de cana em 7,8, né, fazendo com que praticamente aí metade disso, 4 milhões de hectares, hoje é a utilização da área do país para a produção de etanol. Os outros 3,8% são referentes à produção de açúcar. Então, nós temos uma imensa área de pastagem para ser ocupada com a produção de cana e que a gente acredita muito que isso vai acontecer. Mostrando aqui a evolução que a gente espera, talvez não nessa velocidade como está nesse gráfico, mas a evolução que a gente espera na ocupação de área para a produção de cana. Então, existe sim um potencial de aumento bastante grande aqui no país, né? Os dados da Única, do CTC Única, dos levantamentos, mostrando que a produção, a moagem de cana vem aumentando e deve aumentar ao longo desses próximos anos, né? Mostrar também, e aqui deixar um testemunho extremamente importante, da qualidade dos nossos pesquisadores na evolução de produtividade agrícola que aconteceu no país nesses últimos anos. Enquanto a média dos países apresentaram essa curva, o Brasil tem uma curva extremamente ascendente, com ganhos potenciais de 15% acima dos outros países. Isso faz muito parte do nosso dia a dia. Nós temos instituições de pesquisas em que todo o setor contribui para que essa curva continue com essa inflexão. Dados do CTC, né, com a pesquisa em novas variedades, estimam que o crescimento, né, deve se dar muito além do que a gente imagina e talvez a partir de 2005, esperando um ganho aí da ordem de 20% em produtividade agrícola e, consequentemente, existe um trabalho muito forte para que a qualidade dessa cana seja melhorada também. Falei um pouquinho da produção de cana e, para mostrar aqui, né, como o próprio Fábio citou, nós não estamos diminuindo a produção de alimentos. Nós assistimos ao longo desses últimos anos, desde 81, praticamente uma manutenção, uma pequena elevação da área destinada à produção agrícola, né, e um crescente bastante interessante no que diz respeito ao aumento da produção. Estamos tendo um probleminha climático esse ano, devemos ter uma pequena quebra em função disso. Relatar aqui também a forte participação das entidades de pesquisa na colaboração para isso, principalmente a Embrapa, ligada ao Ministério da Agricultura do Brasil, que tem aqui o Alexandre como nosso representante. Enfim, os organismos público e privado estão trabalhando forte para que aumentemos a área de produção, concomitantemente, aumentemos a produtividade agrícola da cana e aumentamos também a produtividade agrícola, principalmente dos cereais, leguminosas e oleaginosas. Enfim, esse é o quadro atual do Brasil e aqui a minha visão pessoal e de muitos produtores de cana com relação a como fazer a nossa colaboração para que aumentemos a cana e aumentemos a produção de alimentos. Então, nós teríamos aqui a rotação de culturas, que nada mais é do que a produção de alimentos em áreas de cana, que existe um período onde não está sendo usado para cana e pode-se muito bem adaptar no ciclo de oleaginosas aí de 100, 120 dias, 140 dias,
para a produção de alimento. E por que fazer isso, né? Eu acho que essa é a grande questão. Eu gostaria de lembrar, eu tenho acostumado a brincar com alguns amigos, que muito antes de inventar o carro flex, aqui no Brasil nós já temos um produtor rural flex, que é muito bom na produção de cana, modéstia à parte, é muito bom na produção de alimentos. Eu acho que o mundo tem que usar isso para procurar fazer com que toda essa demanda por alimento e energia seja suprida ao longo dos próximos anos, porque todos nós, seres humanos, estaremos precisando. Por que fazer isso, né? Primeiro, porque nós temos aspectos técnicos extremamente importantes. A rotação cana com alimentos, e aqui basicamente a gente está falando de amendoim e soja, que são dois grandes produtos utilizados na alimentação humana e que casam muito bem com a cana-de-açúcar, a sua produção, que a gente melhora consideravelmente a questão de pragas nas lavouras, né? Porque essa rotação faz com que exista uma quebra de ciclo de um tipo de cultura, uma gramínea por uma leguminosa, isso diminui drasticamente a incidência de praga, a incidência de doenças, porque o potencial de fungos de solo, principalmente, fica rompida, e isso faz com que se diminua a infestação, né? Ervas daninhas também entra na mesma condição, porque nós temos controle distintos para os dois tipos de atividades, então isso faz com que diminua o uso de insumos para as duas culturas, né? Nós melhoramos muito a condição de produção dos nossos solos, porque nós quebramos camadas compactadas pelo alto uso de máquinas, pelo setor de caminhões, tratores, que na cana é muito intenso, né? Promovendo maior porosidade do solo, um aumento fantástico da fertilidade do solo, porque incorporamos matéria orgânica, promovemos uma circulação de nutrientes no solo bastante interessante e, né, principalmente porque a gente aumenta muito o conhecimento dos nossos técnicos, quebra um pouco aquela coisa de o técnico ficar muito bitolado numa cultura só, dá flexibilidade de estar trabalhando com outras culturas e potencializando todo o uso do seu conhecimento para essas áreas, né? Além dos aspectos técnicos, e lá vocês já puderam ver que nós temos uma redução de custo considerável por conta disso, nós temos o aspecto social. Nós geramos emprego, nós produzimos alimento, eu acho que mais socialmente que isso hoje é impossível. Nós criamos uma inovação de máquinas, né, fazendo com que mais empregos sejam gerados com essas inovações de produção de máquinas para serem utilizadas pelos produtores, né? Propicia o aparecimento, nós estamos num debate muito grande com relação ao que fazer com os pequenos produtores de cana, e aqui um bom exemplo, um pequeno produtor de cana pode ser um grande produtor de alimento, colaborando muito para a permanência desse potencial fantástico que nós temos lá, dos pequenos produtores na produção agrícola, e isso é no mundo inteiro assim, estimula esses pequenos produtores que formem cooperativas, aumentando o seu potencial de conhecimento, aumentando toda essa questão de trabalhar junto a essas questões de comercialização, promovendo realmente aspectos socialmente viáveis, né, nessa coisa de fazer rotação de alimento com cana. E, sem dúvida nenhuma, né, o aspecto que bate forte é a questão do econômico e financeiro. Então, a diminuição de defensivos, né, tanto na área de controle de pragas, como na área de controle de ervas daninhas, provocam um menor custo, né, propicia um menor custo, maximiza consideravelmente a utilização dos maquinários, também ligados diretamente à questão do custo, uma vez que você otimiza
as máquinas, você passa a ter um custo menor, né? Quebra um pouco aquela sequência da coisa de você contrata, dispensa, você alonga mais o prazo do funcionário trabalhando e fazendo com que isso não haja necessidade. Então, o quadro funcional ele fica mais fixo, não há necessidade de safra entre safra, você está promovendo dispensa de pessoas, né? A gente bate muito em cima disso aqui, né? Que você usa o preparo do solo para as duas culturas, você faz uma só. Você prepara para a soja ou para o amido, implanta, após a colheita desse produto, você simplesmente entra plantando a cultura da cana. Isso dá um diferencial de custo bastante considerável, né? Aqui o aspecto hoje, talvez mais importante, você otimiza muito a questão de fertilizantes, né? Você tem na produção de cana um aspecto hoje já consolidado de aplicação dos resíduos na lavoura, então você, em alguns casos, você praticamente zera a aplicação de fertilizante químico com relação a potássio, né? A parte de plantio de soja, de amendoim, você praticamente, por ser leguminosa, você vai zerar também a aplicação de nitrogênio em muitos casos, e aí isso faz com que realmente o custo tenha uma diminuição também considerável. Falando ainda do aspecto econômico, né, a própria plantação de grãos gera recursos, e esses recursos vão ter utilizado em muito a questão da melhoria do fluxo de caixa, né? Você tem épocas distintas, onde, na verdade, você começa a ter renda para poder estar investindo na cultura seguinte, né? Eu já falei a questão do custo, que somando tudo isso, realmente você tem uma diminuição de custo bastante considerável. Enfim, uma série, um aspecto que eu estava pulando aqui, mas é importante ser falado, eu vou pedir licença para usar mais uns 2 minutinhos, Weber, e é o seguinte, a questão que toda essa questão de utilização na produção de alimentos, você não precisa praticamente fazer nada, a questão de infraestrutura, porque ela está toda pronta para a produção de açúcar e etanol, você vai usar estrada, portos, enfim, tudo que já está pronto para desenvolver essa produção. Mostrar aqui uma colheita de amendoim, né, com áreas de cana no seu limítrofe, aqui tudo isso sendo conjugado e utilizado nas mesmas áreas. E aqui mostrar uma empresa da qual eu sou um dos diretores, onde ela vive encravada numa área de produção de cana-de-açúcar, né, produzindo amendoim e soja. 100% da produção dela, que é quase que 60% exportada para a União Europeia, é de produção de alimentos em área de cana-de-açúcar. E a questão é essa, né? O que nós esperamos? Acelerar mais esse processo. Na verdade, esse combustível versus alimento, na nossa visão, não é isso. Combustível é vezes alimento. Você produzindo mais combustível, você vai produzir com certeza mais alimento, porque vão entrar em área de pastagem, a cana melhora a condição do solo, permite a produção de alimento, e o futuro disso é mais combustível, mais alimento, mais emprego e mais renda, e principalmente mais distribuição de renda. Muito obrigado pela atenção, desculpa por passar um pouquinho o tempo. Eu queria agradecer ao Perina pelas reflexões. Eu acho que nos últimos dias é uma unanimidade que o modelo brasileiro de produção de cana-de-açúcar e do etanol é um modelo único do ponto de vista de sustentabilidade, e talvez